Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu resolvi trazer esse assunto extremamente importante para vocês. O porquê que a gente, quando está evoluindo espiritualmente, quando a gente está expandindo a nossa consciência, geralmente a gente tem mais o desejo de ficar sós, o desejo de ficar sozinho, de apreciar os momentos no silêncio, longe do barulho, longe de multidões, longe de relações mais superficiais. A gente já não busca tanto sentido para poder preencher o vazio na nossa alma. A gente já não busca tanto aquela dependência, um afeto. A gente, durante esse momento, a gente consegue perceber os erros que a gente cometia no passado. Todos nós temos que passar por momentos difíceis, decepções, rejeições, frustrações da vida. Mas isso não é uma desculpa para você abandonar tudo, se isolar das pessoas, não. Mas é uma forma de você crescer, de você ser uma pessoa melhor, evoluir em tudo, ser uma pessoa cada vez mais seletiva também, porque quando uma pessoa saudável, uma pessoa que realmente ela está curada, ela não vai atacar as outras pessoas, ela não vai jogar culpa nas outras pessoas. Ela busca melhorar a si mesmo e atrair bons relacionamentos na vida dela. Mas por um lado que eu estou falando, esse desejo de ficar sozinho, não é necessariamente algo ruim. Quanto mais você busca profundidade, se torna um pouco difícil no mundo de hoje. Com a tecnologia, com as redes sociais, com as coisas que jogam, sabe, as notícias, tudo muito rápido e fácil, as pessoas, elas não querem construir algo, uma base sólida. Todo mundo quer tudo muito rápido, sabe? Quando uma relação é saudável, ela é um processo. E a gente tem que estar disposto a entender que o outro é tão imperfeito quanto a gente. A pessoa que a gente idealiza, a pessoa que a gente acha perfeita, ela não existe. E hoje a gente vê relações baseadas na carência emocional, no ego, no interesse, apenas no próprio interesse, né? Quando eu quero buscar no outro algo para me beneficiar, mas não porque eu gosto da outra pessoa. E a gente vê as pessoas cada vez mais competitivas. Às vezes você está na sua, vivendo a sua vida, trabalhando no seu canto, mas as pessoas cada vez mais elas querem se tornar competitivas. As pessoas cada vez mais elas querem buscar mostrar para as outras pessoas. E pessoal, essa solidão intelectual, essa solidão de alma, né, é algo bem difícil, mas você aprende a lidar com isso. Às vezes você encontra pessoas que têm a mesma história de vida. Às vezes a gente acha que a gente é o único que passa por isso, mas a gente vê histórias e situações de outras pessoas que passam pela mesma situação. Quando a gente fala muito essa questão de solitude, ou de você apreciar seu momento sozinho, não é se trancar num quarto, esquecer da vida, culpar todo mundo, achar que todo mundo é problema, não. Eu falo questão de reorganizar seu interior, a sua mente. Às vezes a gente busca distrações, a gente busca relações, busca alguma coisa, um hobby, para tentar aliviar um pouco essa dor emocional, esse vazio emocional. Mas não faça isso, sabe? Mas essa questão também tem a ver com a energia e frequência, pessoal. Às vezes automaticamente Deus, a vida, o universo vai removendo pessoas que não estão alinhadas. Às vezes você não vai entender, às vezes você vai sentir falta de algumas amizades, de algumas relações, de algumas pessoas que frequentaram a sua vida durante um tempo. E quando você está em busca de espiritualidade, pessoas que estão acostumadas com a vida rotineira, pessoas que estão acostumadas com essa vida materialista, com a vida no piloto automático, elas não vão estar prontas para caminhar junto com você, e é normal isso. E a questão da paixão, a gente entende que a paixão é tipo, é bem que fala, né, como se fosse um tipo de droga mesmo. É apenas algo passageiro. Aí tem tudo a ver com o desejo carnal também. Às vezes é algo mais um impulso sexual, carnal.
Que às vezes você não gosta da pessoa, mas é algo carnal que você sente por ela, uma paixão momentânea. E às vezes a gente tem que controlar as nossas emoções, nossos desejos, pra gente não tomar decisões erradas e fazer coisas erradas na nossa vida que pode nos custar muito caro depois. Mas durante esse processo, eu acredito que durante a caminhada, quanto mais você passa tempo sozinho, mais você entende o valor, a paz que você sabe, que a sua presença de Deus, a sua própria presença já é o suficiente. Hoje em dia a gente vê essa questão dos relacionamentos desmoronarem, é porque às vezes a pessoa ela tá tão vazia, carente de si mesmo, que ela joga toda a dependência emocional, toda a expectativa, toda a felicidade em outra pessoa. Às vezes é um trauma, uma dificuldade de enfrentar a própria sombra, a própria dor, né? E às vezes eu vejo pessoas entrando no mesmo ciclo amoroso. Porque assim, pessoal, se a gente está trabalhando na nossa vida, se a gente está evoluindo espiritualmente, evoluindo em todas as áreas, a gente tem o direito de exigir o melhor, de ser mais seletivo, mas não baseado em coisas para suprir o ego, para inflamar o seu ego, não, mas para um crescimento, sabe? Porque se você tá com uma pessoa que está baseado em apenas dependência emocional, carência, eu tenho medo de ficar sozinho, isso vai atrapalhar muito o seu foco e energia na vida espiritual, porque você vai gastar toda a sua energia com isso. Se a pessoa ela não entende que às vezes uma pessoa está enfrentando batalhas, ela está passando por dificuldades, ela precisa de seu momento a sós para falar com Deus, para entender, para poder, sabe, ter aquelas ideias, né, sobre, nossa, eu não tinha pensado nisso, o que eu posso fazer para melhorar? A espiritualidade me ensinou isso aqui. E às vezes você precisa desses momentos para você poder evoluir. É contínuo. Nesse mundo moderno é extremamente difícil. A maioria das pessoas não entende. Elas não percebem o padrão que está adoecendo todo mundo. As pessoas estão adoecendo. Elas sabem o padrão, que esse padrão, esse estilo de vida, o que a rede social, o que a mídia, os filmes, as séries ensinaram, o que é relacionamento, o que é cuidar de uma pessoa, tratar bem uma pessoa, isso acabou prejudicando a mente delas. Porque é aquilo, pessoal, é como se a gente quisesse saber a história de um livro apenas pela primeira página. Seja relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, é um processo, não é fácil. A pessoa ela vai ter imperfeições, ela vai errar, ela vai falhar, ela vai decepcionar você algumas vezes. Mas você tem que estar disposto a melhorar, você ajudar essa pessoa também, se ela está disposta a mudar também. Mas hoje em dia é questão de esforço, questão de eu tenho que mudar. Ninguém pode fazer nada por mim, ninguém vai me salvar. É responsabilidade minha, a minha vida, as minhas ações. E tudo que eu fizer aqui vai ter consequência, porque as pessoas elas fazem escolhas e acham que nunca vai ter consequência. Mas sempre tem consequência das suas escolhas. Aí depois adianta você culpar Deus, culpar seus pais, culpar seu cônjuge, culpar o outro e não assumir a responsabilidade. A vida cobra, e muito caro. Mas entenda, é normal sim, entendeu? Quanto mais você expande a sua consciência, mais difícil se torna. Porque às vezes até a sua mente ela precisa de estímulos. Igual eu postei uma imagem no meu shorts sobre essa questão de pessoas inteligentes. Por quê? Pessoas inteligentes elas têm criatividade, elas pensam demais, elas analisam. O problema é esse, né? Que mais analisam seres humanos do que acaba vivenciando. Tipo, eu quero amar alguém, quero conhecer uma pessoa, mas você observa a pessoa primeiro, mas não aprende a amar. Não, sabe? Você estuda o amor, mas não sente o amor. É tipo isso. Só que também tem um ponto positivo. Você acaba enxergando padrões, incoerências, os comportamentos dessa pessoa. Mas a gente tem que estar disposto a sacrificar, a mudar, a crescer. A vida nunca foi fácil, entendeu? No espiritual não vai ser fácil, não existe conforto, não existe. Entendeu? Você tem que seguir um caminho e estar disposto a enfrentar qualquer coisa, qualquer batalha, entendeu? E assim, essa questão do despertar realmente é difícil pra caramba. Entendeu? Você encontrar alguém que esteja alinhado, alguém que não esteja alinhado, mas alguém que sabe, entenda o assunto que você está falando.
questão de profundidade, questão de intelecto, sabe? De conversar sobre esses assuntos. Principalmente quando a sua mente não para, entendeu? A sua mente ela nunca para. Mas é assim, você aprende com o tempo lidar com isso. E isso acaba atraindo boas conexões, sabe? Você acaba atraindo pessoas que gostam do mesmo tipo de assunto. Mas é normal, pessoal, porque quando a gente percebe que a maioria da população está seguindo esse padrão, as pessoas, elas não sabem quem elas são de verdade. Elas apenas seguem esse roteiro pronto, que ensinaram elas desde pequeno. Às vezes eu paro para pensar, caramba, será que a gente esquece que um dia a gente vai morrer? Que um dia a gente não vai mais estar aqui? Que a gente vai viver no piloto automático? Fazendo essas coisas? Será que beleza, eu posso fazer tudo isso? Posso estudar, trabalhar, casar, ter uma vida, me aposentar, mas a minha vida é só isso. Vou morrer e depois, sabe? Aí a gente percebe que todo mundo tem esse questionamento, as pessoas sentem um vazio. Se você perceber, a maioria das pessoas, elas sempre buscam um ídolo, alguma coisa para poder acreditar, para depositar sua fé, sua esperança. Mas a gente sabe que somente Deus pode preencher a vida de alguém. Só Deus pode dar sentido na vida de uma pessoa, propósito. E às vezes, quando o seu corpo não aguenta mais, é o Espírito Santo que te levanta nesses momentos. A voz fala para você seguir em frente, para você continuar. Quando a gente fala essa questão de trabalhar o nosso mundo interno, trabalhar nosso interno, a nossa mente, tem tudo a ver com isso. E é aquilo, né, pessoal? Você aprende a lidar com isso. Você entende o processo, por mais doloroso que seja, mas gera um crescimento, entendeu? E é algo que vai ser para a eternidade toda. Tudo que a gente faz aqui, as escolhas que a gente faz nesta vida é para a eternidade. É o que vai definir a eternidade, a nossa vida eterna. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Se inscreva aqui no canal, compartilhe e até a próxima.